Vamos lá? Para onde? Que a gente tem logo em seguida aqui da nossa programação. Tem. Antes de eu só responder aqui, me mandaram pergunta. O Gustavo, que eu não sei se é o seu Gustavo, Débora, perguntou aqui pra mim. Rafael Lara, teve fila hoje quando você chegou na BMC News? Claro que não. Eu falei, esse tipo de coisa a Débora inventa sobre minha pessoa. Não fui eu que falei isso. É um absurdo que Foi o entrevistado que falou isso, não fui eu. Isso é verdade, o grande Héctor, um beijo pra ele aí, queria ter essa visão que ele teve. Bom, vamos lá conversar com a Priscila Caneparo, professora de Relações Internacionais da Unicuritiba, que está aqui com a gente no nosso Top News aqui, para a gente continuar falando sobre essa guerra na Ucrânia, mas também sobre outras questões que estão vindo aí, por exemplo, uma questão da Cúpula das Américas, enfim. Priscila, muito bem-vinda novamente aqui ao Top News. Olá, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. Priscila, como é que então essa questão de como a Cúpula das Américas está sendo vista no contexto da América Latina hoje, né? Você poderia explicar para a gente no que isso importa aqui para a gente, enfim, por que a gente tem que ficar de olho nisso? Bom, vamos lá, né? A Cúpula das Américas, eu acho que é importante dar um panorama geral. Ela iniciou quando do governo Clinton, né? Lá em 1994, quando de fato os Estados Unidos eles exerciam uma grande influência, né? Para não dizer a maior influência no contexto da América Latina, né? Obviamente, posteriormente à era Clinton, os Estados Unidos veio numa decadência em relação à influência na América Latina, e hoje a gente já vê, né, que muitos presidentes, pelo menos 8 líderes de países latino-americanos, não vão participar dessa cúpula, né? Porque de fato os Estados Unidos eles perderam muito seu lugar, principalmente para a questão chinesa, e também dentro dessa perspectiva também interligando um pouco em relação à guerra, até mesmo para o comércio com os russos. Para a gente pensar em uma perspectiva de fertilizantes no mundo, né, a América Latina é extremamente dependente de fertilizante russo. Segundo ponto, a gente pode observar diversas democracias, para não falar nos autoritarismos latino-americanos, que não se posicionaram em relação à guerra da Rússia. Né? Então, o que a gente observa é que, de fato, a Cúpula das Américas ela tem a sua relevância. Os Estados Unidos continuam tendo o seu destaque no continente americano, mas ele não tem o mesmo destaque que ele tinha, por exemplo, em 1994, quando Clinton convocou essa Cúpula das Américas. Então, é importante a gente observar essas nuances, principalmente essa falta dos líderes latino-americanos, especialmente do líder mexicano, né, que está próximo geograficamente dos Estados Unidos e possui, né, muitos temas que, teoricamente, teriam que ser trabalhados com o próprio Estados Unidos nessa Cúpula das Américas. Uhum. E como que você avalia essa aproximação, por exemplo, dos Estados Unidos também com a Venezuela ultimamente? Bom, o que a gente tem que pensar aqui, né, são dois cenários, essa aproximação dos Estados Unidos com a Venezuela. A gente sabe que os Estados Unidos começaram um boicote literal para com o governo venezuelano, para com o governo de Caracas, quando da era Trump, porque o Trump tem uma postura mais isolacionista, né? Ele possui uma postura muito mais soberanista, por assim dizer, do que efetivamente uma postura de liderança que tende a abraçar essas democracias frágeis, por assim dizer, do continente latino-americano. Só que a partir do momento que a gente observa, né, esse isolacionismo dos Estados Unidos naquele momento, a China acaba ganhando maior papel de destaque e maior influência na região. Né? Tanto é verdade que, por exemplo, pegando um paralelo aqui, a Argentina hoje, né, o maior comércio da Argentina é hoje com a China. Né? Em contrapartida, a Venezuela é o maior produtor mundial de petróleo. Então, assim, unir o útil útil ao agradável na visão dos Estados Unidos, essa aproximação do governo de Washington com o governo de Caracas. Por quê? Primeiro, consegue lidar um pouco melhor com essa influência chinesa, principalmente no regime venezuelano. E segundo ponto, também consegue, né, desobstruir essa questão dos embargos econômicos também à Rússia, porque a gente sabe, né, que muitas das nações europeias, bem como os Estados Unidos, ainda compram gás russo, ainda continuam comprando petróleo russo. Então, essa aproximação, ela vem também traçar uma influência geopolítica dos Estados Unidos na América Latina, mas também vem a pensar, né, uma prospecção de conseguir comprar o petróleo, conseguir reverter essa compra de gás e petróleo que não vai ter mais da Rússia. Agora, Priscila, mudando um pouquinho de assunto, queria te perguntar como é que você avalia a influência da China na América Latina hoje, né? Inclusive, lá para 2018, 2019, eu cheguei a fazer uma matéria
falando assim, a China vai comprar o Brasil, né? Porque é uma brincadeira, porque a China estava comprando tudo, né? A China estava dominando tudo que era lado, era um negócio impressionante. Você via desde o futebol até as empresas de energia, de construção, estava comprando tudo. Então como é que você vê hoje a influência da China aqui na América Latina, principalmente depois de 2 anos aí de pandemia, que a gente viu a economia chinesa também crescendo forte, né? Depois de tomar muito baque, agora está tomando baque com Covid-0 de novo, mas ela continua ainda uma economia muito fortificada e quando você compara com economias aqui da América Latina, ela está anos-luz à frente e conseguiria comprar tranquilamente um monte de coisa. Então, é interessante a gente destacar esse papel chinês, né? E aí eu vou fazer 2 paralelos. Primeiro, um paralelo em relação ao discurso governamental brasileiro hoje, e um segundo paralelo, principalmente com as questões de reconstrução da África e reconstrução também de algumas nações asiáticas. Então, vamos pensar, por exemplo, depois da Primavera Árabe, né? A cidade do Cairo, no Egito, ela ficou muito fragilizada. Para a gente ter uma ideia, quem está bancando a infraestrutura desse Egito novo, por assim dizer, é a China. Mesma coisa o Nepal. O Nepal teve recentemente um terremoto que devastou o país e a China está totalmente desenvolvendo estradas e infraestrutura nesse país. Nesse sentido, ela vem para cá na América Latina já pensando também, né, em estabelecer laços culturais e comerciais, mas também partilhar de uma ideia daquelas democracias que não possuem um aporte recursal muito forte para garantir um investimento em infraestrutura. E esse investimento em infraestrutura, obviamente, sempre vai ter uma contrapartida, entre aspas, de comprar esse capital que está, por assim dizer, barato para os chineses. Né? Então, a gente vai observar que além de estabelecer laços concretos, né, para com esse comércio no continente, ela também vem, de fato, investir em infraestrutura e a gente acaba criando uma dependência, né, o que os Estados Unidos talvez tenham feito na década de 50 para com a Europa, hoje a China está fazendo, principalmente com o mundo em desenvolvimento e em menor desenvolvimento. E a influência na América Latina é tanta, mas é tanta, que o setor comercial, o setor empresário brasileiro, se a gente for pensar, olha só, quando o governo brasileiro ele ataca os Estados Unidos, por exemplo, a figura do Biden, né, falando que o Biden, enfim, teria uma certa idade e não saberia o que está fazendo, ou, por exemplo, questionando os resultados das últimas eleições dos Estados Unidos, não acontece nada. Nem em relação aos Estados Unidos, nem em relação, por exemplo, ao presidente, nem em relação aos seus ministros. O empresariado brasileiro, ele entende que hoje os Estados Unidos não exercem tanta influência. Em contrapartida, quando o ministro do governo Bolsonaro critica a China, por exemplo, né, o Ernesto Araújo, que falou que era o vírus chinês, começou a debochar, e a China, né, vem com um discurso, olha, se vocês continuarem, eu vou cortar laços comerciais, vou cortar a importação, o empresariado brasileiro se volta contra o governo e fala o seguinte, você tem que derrubar esse ministro, que de fato aconteceu. Então a influência da China é tamanha que nós temos que manter bom relacionamento, porque querendo ou não, nós somos dependentes comercialmente, e mais do que isso, né, nós somos dependentes também daquele capital chinês que vem para investimento em infraestrutura, cada vez mais, como você bem pontuou. Uhum. E como que essa guerra da Ucrânia afeta o relacionamento com regimes que antes, né, já foi muito chamado como ditatoriais? Bom, a primeira questão, né, é justamente essa do Biden se reaproximando com o governo de Caracas. Né, de fato, a Venezuela foi execrada nos últimos anos, né, dentro dessa perspectiva de sociedade internacional, principalmente pelos Estados Unidos, por conta da falta dessa democracia. Um segundo ponto que a gente precisa entender também é que talvez alguns países, como a gente chama de democracias frágeis, que é o entorno latino-americano, eles não vão se posicionar em relação a essa guerra, porque eles ainda possuem uma certa dependência em relação à Rússia, eles possuem ainda uma certa dependência, uma total dependência em relação à China, né? Principalmente no comércio de grãos em relação à Rússia e principalmente no desenvolvimento comercial, no crescimento da balança comercial em relação à China. Os Estados Unidos, eles estão cientes, Estados Unidos e Europa, eles estão cientes que eles não vão conseguir pressionar esse terceiro mundo, por assim dizer, entre aspas, né? Uma terminologia já ultrapassada, mas esse terceiro mundismo em relação a um posicionamento contrário à Rússia. Não vai dar, né? E essas autocracias, né, esses regimes ditatoriais,
eles tendem a se aproximar cada vez mais com o Putin. Por quê? Porque a gente observa, né, conforme eu já até destaquei aqui em momento anterior, a gente observa também uma guerra de narrativa entre Ocidente e Oriente. Só que o Ocidente que a gente observa é justamente a União Europeia e Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos vêm atacar também alguns regimes ditatoriais latino-americanos, é logicamente que esses regimes ditatoriais, como Nicarágua, como Cuba, como a própria Venezuela, vão voltar os olhos para quem se sente também reprimido e repelido pelo regime norte-americano e estadunidense, que é a Rússia e China. Né? China não tanto nesse momento, mas principalmente Rússia. Então vai acabar estreitando relações, sim, com o governo de Putin e principalmente também, indiretamente, com o governo da China. Perfeito, Priscila. Olha, queria muito agradecer novamente sua vinda aqui ao Top News. É sempre uma honra recebê-la aqui em nosso programa e espero te ver mais vezes aqui. Queria deixar aqui o espaço para você deixar suas considerações finais sobre todo esse momento geopolítico internacional que a gente vem presenciando e que a gente deve esperar para os próximos meses. Bom, eu acho que a gente precisa, principalmente em relação à Cúpula das Américas, observar qual vai ser o plano do Biden em relação à migração, né? Não deu nem tempo de falar sobre essa questão, que é uma questão importante, né? O movimento migratório, principalmente a pressão na fronteira sul dos Estados Unidos. Segundo, a gente precisa observar também o que vai ser feito em relação às nações desenvolvidas sobre segurança alimentar. A gente já está observando que as nações em desenvolvimento e menor desenvolvimento estão sofrendo com essa questão por conta da falta de grãos vindo da Ucrânia e da Rússia. Né? E terceiro, a gente precisa também dar uma resposta para os países africanos e também para o leste europeu em relação à questão da pandemia. Então, eu acho importante a gente destacar esses 3 pontos: segurança alimentar, fronteira sul dos Estados Unidos e também pandemia, para a gente ficar atento em decorrência da guerra da Rússia e também da Cúpula das Américas. Obrigada, pessoal. Obrigada a você mesmo pela participação aqui conosco sempre. Obrigada, até mais.